A paz do Senhor, minhas irmãs queridas. É uma bênção estarmos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos duas lições, as lições 13 e 14, para encerrarmos a nossa revista. Domingo que vem não haverá EBD e daqui a 2 semanas a EBD já será presencial lá no templo, na igreja, tá? A partir das 9 horas nós teremos aula no templo. Faremos uma abertura e teremos a nossa aula presencial. Vai ser uma bênção a gente estar juntos novamente para aprender a palavra do Senhor. Mas hoje nós teremos aí as aulas das lições 13 e 14. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, te pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, nessa manhã, para nos ensinar a Tua palavra, Pai. Que possamos aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas, Pai, e crescermos em Ti a cada dia. Toma nas Tuas mãos cada aluna, cada professor, e que essa manhã seja uma manhã de bênção na vida de cada um. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com a lição de número 13. As orações dos santos no altar de ouro. Uma palavra de Levítico que fala sobre as nossas orações. O texto áureo se encontra em Hebreus 4,16. Convido vocês para fazermos uma leitura juntas. Você mesmo em casa, faça essa leitura aí em voz alta. Diz assim a palavra de Deus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Agora, a nossa leitura bíblica em classe são 2 textos. Um texto de Levítico 16, versículos 12 e 13, e outro texto de Apocalipse 5, versículos 6 a 10. Diz assim os textos da palavra de Deus. Levítico 16, 12 e 13, diz assim: Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Agora o texto de Apocalipse 5, 6 a 10. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus, palavra maravilhosa que o Senhor tem deixado para nós. Agora vamos dar seguimento à nossa aula. Vamos falar sobre o lugar santíssimo, o tópico aí 1 da nossa lição. Lá no Antigo Testamento, o incenso ele era uma oferenda muito preciosa que se ofertava a Deus. E o incenso era oferecido na entradinha do lugar santíssimo, aquele local do tabernáculo, onde só entrava aí o sumo sacerdote, não é? Ali ele entrava com temor, com tremor, para adorar a Deus e oferecer um incenso especialmente preparado para aquele momento. Hoje, esse incenso são as nossas orações. Entramos na presença de Deus com ações de graças, com adoração, e isso vai às narinas de Deus como cheiro de incenso suave. Para se oferecer esse incenso ao Senhor, eram precisas 3 coisas. Observar o lugar, o altar e a cerimônia. Só o sumo sacerdote podia oferecer essa adoração a Deus na forma do incenso. No lugar santo, a gente já viu nas outras aulas, ficava o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição à direita, e lá no limiar, bem na divisão entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente ao véu, estava o altar de incenso. Você vai ver isso em Êxodo 26, 35.
E aí a gente tem que entender que, embora o altar estivesse no lugar santo, ele também era considerado uma parte da mobília do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, quer dizer, tamanha importância do altar de incenso. Ele era feito de madeira de acácia, revestido em ouro, ok? Tinha um côvado de comprimento, um de largura e 2 de altura. E tinham 4 chifres, seus enfeites, né? 4 chifres, bordas, 4 argolas, 2 varais, tudo revestido de ouro fino. O incenso, que era colocado no altar de ouro, não podia ser usado para outra coisa, ele era destinado exclusivamente para o Senhor. Era feito de estoraque, ônica e gálbano. E a receita desse perfume não era nenhum segredo. Mas se alguém fizesse o perfume do incenso para usar em outra coisa que fosse profana, seria punido severamente. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. E aí o sacerdote pegava as brasas, se aproximava do altar de ouro para queimar o incenso. Aí a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor de Deus. Antes de se chegar ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar pelo altar de bronze, o que significava que sem o sangue de Jesus Cristo, jamais teremos acesso ao trono da graça. Coisa interessante, né? Você passava por um para depois chegar no outro. E o primeiro simbolizava o sangue de Jesus Cristo derramado. Então a gente entende o quê? Para que as nossas orações cheguem como cheiro de incenso suave às narinas do Pai, nós temos que ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Não é? Coisa maravilhosa. Aí nós vemos então, agora no tópico 2, falando das orações dos santos, que é representadas aí por esse incenso aí maravilhoso que era ofertado ao Senhor. Essas orações, elas são como um incenso precioso e a gente não pode imitar o efeito de uma oração, não é? A receita para uma oração perfeita, como era a receita do incenso perfeito, qual é a receita, né? No Sermão do Monte, Jesus deu um modelo de oração para os seus discípulos, lá em Mateus 6, a partir do versículo 9. Ele diz para a gente não imitar os gentios nem os hipócritas, ficar orando de formas vãs ou repetições, mas orar com o nosso coração, fechar no quarto, no lugar santíssimo, falarmos com Deus, rasgando o nosso coração com toda a sinceridade, entrando com ousadia no trono da graça, como vemos lá em Hebreus 4,16. Essa é a oração dos santos, o incenso mais excelente que chega às narinas do Pai. E sabemos que elas chegarão lá por causa do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O salmista, ele lá no Salmo 141, versículo 2, ele fala: suba minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Ele compara aí a oração ao sacrifício. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, toda a nossa vida se torna uma oferta a Deus. Na grande tribulação, logo depois do arrebatamento da igreja, muitas pessoas vão morrer pelo Evangelho. Todos esses que sofrerão a perseguição do anticristo, mas serão testemunhas do Senhor. E as orações desses santos serão recebidas como incenso de grande valor. Apocalipse 5, versículo 8. Ninguém pode deter o poder da nossa oração, da oração do santo, da oração daquele que se tranca em seu aposento e clama ao Senhor. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17, nos adverte: orai sem cessar. Não é? Então vimos aí que bênção é a oração do cristão. O Zacarias, pai de João Batista, quando foi escolhido para queimar o incenso na casa de Deus, ele teve uma experiência muito rica, que simboliza justamente a oração, o clamor. Foi ali no lugar santíssimo que ele teve a sua oração respondida. Lucas 1, 5 a 23. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo e ouviu o anúncio da vinda do Messias. E a velhice dele foi consolada com a promessa de um filho, que foi João Batista. Que maravilha, né? Temos as nossas orações respondidas
pelo Senhor. Amém? Iremos passar agora à lição de número 14. Lição número 14, entre a Páscoa e o Pentecostes. O texto áureo dessa lição, Atos 2, versículos 1 e também o 4. Vamos ler todas juntas? 1, 2, 3. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Agora nós vamos ver aí o texto bíblico base, da nossa leitura bíblica, que se encontra em Êxodo 34, 18 a 29, que fala justamente da celebração do Pentecostes. Diz assim a palavra do Senhor: a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor, teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Amém? Então aqui temos as instruções do Senhor a Moisés acerca desses rituais que eles deveriam seguir, rituais do sacrifício, e também sobre as primícias da terra que seriam realizadas, ofertadas durante a festa de Pentecostes. Bom, nessa última lição do trimestre, a gente vai ver agora que das grandes festas que os judeus faziam lá no Antigo Testamento, aquelas festas que mais são significativas para nós hoje, como Igreja do Senhor, são a Páscoa e o Pentecostes, A Páscoa marca a ressurreição de Jesus Cristo, e o Pentecostes a descida do Espírito Santo. O evangelista norte-americano Stanley Jones disse: a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Jesus morreu, ressuscitou, e por isso o Espírito Santo foi derramado. Sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia, porque Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo para estar convosco. E através do Evangelho, então, de Deus completo, a gente pode reviver hoje a experiência da igreja primitiva, proclamando que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Ele cura nossas enfermidades, Ele opera sinais e maravilhas, e muito em breve virá nos buscar. No tópico 1, a gente vai ver Cristo, a nossa Páscoa. Tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia. Se para os judeus celebra a libertação lá do Egito, para nós significa a redenção humana através de Jesus Cristo.
Páscoa é uma palavra que vem do vocábulo hebraico, é pesar, que significa, representa a passagem da escravidão para a liberdade. Para nós também, escravidão do pecado, fomos libertos em Jesus. Então também Jesus Cristo representa a nossa Páscoa. Lá no capítulo 12 de Êxodo, a gente vai ver que a cerimônia da Páscoa ela é bem detalhada, né? Os hebreus tinham que entender o significado real da Páscoa. No 11º dia de cada mês, a família pegava um cordeiro ou cabrito, não é? E ali, sem defeito, e oferecia no 14º dia. O sacrifício tinha que ser comido com toda a reverência. E essa Páscoa, ela simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, a redenção de Israel através de Jesus Cristo. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai ver em João 1:29. Ele é o sacrifício dos sacrifícios. E essa redenção do Cordeiro Pascal, ela ganha expressão na celebração da Santa Ceia. Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele foi crucificado durante a celebração da Páscoa. E ele é o nosso Cordeiro Pascal. No tópico 2, a gente vai falar sobre o Pentecostes, que era a festa das primícias. Não é? Já falamos que sem Páscoa não pode haver Pentecostes. A festa do Pentecostes ela era celebrada 50 dias após a Páscoa. Era também chamada de festa das colheitas, festa das semanas ou festa das primícias. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica para ser realizada dentro de casa, o Pentecostes era uma celebração pública, uma festa do povo, tá? Todo o povo louvava a Deus pela provisão do Senhor. Eles também exerciam misericórdia e serviço social, tá? Em Deuteronômio 16:10. Através de uma santa convocação, todos se apresentavam diante de Deus com as primícias das suas colheitas, né? Os primeiros frutos da sua colheita. E essa cerimônia ela começava no momento em que a foice era lançada para cortar os primeiros frutos, né? Nesse momento solene, o adorador movia o molho perante o Senhor, o molho da sua colheita. Para nós, crentes em Jesus Cristo, Pentecostes, as primícias representam as almas que, através do nosso evangelismo, das missões, nós apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Eles são o fruto da nossa colheita. Jesus mesmo comparou o ganhar almas ao semear e ao ceifar, né? Podemos conferir em Mateus 13, 1-8 e também o versículo 37. Então, está aí as nossas primícias sendo oferecidas ao Senhor. Agora aqui no tópico 3, nós vamos falar sobre o dia de Pentecostes. Então, se Jesus Cristo não tivesse sido imolado como o nosso Cordeiro, não é? Aquele dia de Pentecostes lá em Jerusalém não teria nenhum sentido para nós, gentios. Mas a Páscoa de Jesus Cristo tornou real o Pentecostes do Espírito Santo para cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado durante a Páscoa, está lá em Mateus 26:2. Mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos e recebeu autoridade nos céus e na terra. Ele é as primícias dos mortos, porque ele é a ressurreição e a vida. Então, Jesus já prediz aí com a sua ressurreição a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo, como a gente vê em Atos 1:8. Os discípulos deveriam esperar em Jerusalém até a chegada do Consolador. Passados 50 dias desde a morte de Cristo, que ocorreu na Páscoa, os discípulos receberam o Espírito Santo em pleno dia da festa de Pentecostes. E aí eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram noutras línguas, anunciando aos peregrinos, os turistas que estavam ali em Jerusalém, as grandezas de Deus. Aí nesse momento, Pedro e os demais apóstolos proclamaram o Evangelho de Cristo. Como resultado dessa mensagem, quase 3.000 almas se converteram. Assim, as primícias da igreja primitiva foram apresentadas a Deus Pai. Que coisa gloriosa, né? A gente vê aí a descida do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. As primícias, os primeiros frutos sendo oferecidos a Deus. Sem a Páscoa, o Pentecostes seria impossível. Sem o Pentecostes,
a Páscoa não teria sentido. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais. Nós somos pentecostais por causa da festa de Pentecostes, por causa da descida do Espírito Santo que ocorreu durante a festa de Pentecostes, tá? Porque nós recebemos o Espírito Santo, somos chamados de crentes pentecostais, que cremos no batismo com o Espírito Santo. E hoje nós devemos continuar falando do Espírito Santo, proclamando, buscando o revestimento do Espírito Santo, porque só Ele nos capacita a ganhar almas para o reino do Senhor, não é? Que essa palavra esteja assim plantada no nosso coração, que nós possamos entender, né, que todos os preceitos levíticos, eles são relacionados a princípios de Deus para nossas vidas ainda hoje. Assim como na festa de Pentecostes, lá no passado, eles ofereciam as primícias ao Senhor, nós também hoje oferecemos as nossas primícias, que são as nossas orações e as almas que nós ganhamos para Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê uma manhã de paz, abençoada e frutífera, em nome de Jesus. Oremos agora em gratidão para depois falarmos o nosso lema. Deus querido, muito obrigada por essa aula, Senhor, pela Tua palavra semeada aos nossos corações. Continua falando conosco, nos direcionando, nos guardando, nos protegendo, Pai, e nos ajudando a ganhar almas para o Teu reino. Espírito Santo, recebe nossas orações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos capacita a ganhar almas para o reino do Senhor. Muito obrigada, Deus, por cada aluna da sua escola bíblica dominical. Nós te louvamos por essas aulas que fizemos, Senhor, dessa forma, Pai. E agora nós te entregamos já as próximas aulas que serão no templo. Proteja-nos de todo mal, nos guarde, nos livra e nos dê aulas abençoadas com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar todas juntas o nosso lema? Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.